alguns problemas ou a origem de problemas da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Eu quero dizer com bastante serenidade, não vai ser uma aula fácil nem de se dar e nem de se receber. Os irmãos ouvirão algumas coisas que talvez poderão trazer problemas para a consciência, mas é bom que isto aconteça, porque nós precisamos ter uma consciência muito clara das condições, dos problemas da vida, da esperança que está diante dos olhos da nossa igreja. E o mês de julho é o mês de aniversário da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, e outras aulas foram dadas. Algumas aulas versaram sobre a história, sobre a formação, e eu vou dar uma aula especificamente sobre o problema. Como a gente poderia, à luz do Novo Testamento, como a gente poderia analisar a vida da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, desde a sua origem, os problemas da origem, os problemas do seu percurso histórico, os problemas que hoje enfrentamos, não é, a toda hora. Como podemos fazer uma análise bíblica da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil? Eu suponho que os irmãos conheçam bastante da história da igreja, da nossa igreja. Mas vamos lá. Mas antes que isto acontecesse, os irmãos não poderiam fazer a fineza de virem aqui para perto, porque estou vendo que tem gente muito longe. A gente vai ter que, não é, quase que instalar aqui telefone a cabo para que a voz chegue lá. Vamos chegar aqui pertinho para ficar bem mais fácil a nossa, e se possivelmente uma concentração aqui neste centro, fazendo a fineza. O tema é este aqui, eu vou explicar com bastante clareza. É este: uma análise eclesiológica da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. O que é isto? Análise eclesiológica. Eu não vou falar sozinho, mas vamos falar juntos. O que é uma análise eclesiológica? Isto é, vamos tomar a história da Igreja Independente, vamos tomar a história da Igreja que é a nossa mãe, vamos tomar esta experiência toda nossa de grupo que pertence a esta Igreja e vamos analisar sobre o crivo do que o Novo Testamento espera deva ser uma Igreja. Nós poderíamos fazer uma análise histórica da Igreja, é uma coisa. Poderíamos fazer uma análise da obra missionária da igreja, da nossa igreja, é uma coisa. Mas esta análise é eclesiológica. Vamos tomar a Igreja Independente e colocar bem dentro da lente do Novo Testamento, para que a gente verifique, será que o que Deus propõe para nós corresponde realmente àquilo que nós temos feito? Eu vou começar fazendo uma comparação, como ali está, entre a igreja e a teoria do cinema. Os irmãos vão estranhar, ué, mas igreja comparada com cinema, o que é isso aí? É o seguinte, quem assistiu a última entrega do prêmio Oscar, pôde ver que um senhor bem idoso, um velhinho, um japonês, chamado Akira Kurosawa, surpreendeu a todos com uma afirmação muito bonita. Perguntaram para ele, mas por que o senhor tão velho está sempre envolvido com cinema, fazer cinema, dirigir filmes, etc. Por quê? Ele disse assim,
Porque o cinema é uma arte que é capaz de fazer a fantasia parecer uma realidade e a realidade parecer uma fantasia. Vamos repetir isso aqui, porque isso aqui é a afirmação de um cineasta, mas que vai se aplicar à experiência de igreja. Que o cinema é uma arte. Agora alguém pode completar. Uma realidade parecer uma fantasia. Meus irmãos, que negócio impressionante. Essa é a teoria do cinema e a verdade é isso mesmo. Vou dar um exemplo, não é? Chuva a gente vê todo dia. Cai chuva como caiu nesses últimos dias, tá. Mas um dia eu vi, não é, uma produção de cinema sobre uma gota de água escorrendo num vidro. Quando a gente vê o cinema produzindo aquilo descendo num vidro, parece que aquela gota está falando, ela está se expressando, ela está querendo ser amada, ela está querendo amar. Então a gente diz, mas essa gota não existe, né? Como ela está trabalhada pelo cinema, isso aqui é uma fantasia, porque eu vejo chuva toda hora, eu nunca vi uma gota desse jeito. Mas por quê? Porque o cinema toma uma gotícula de água, que é uma realidade constante, não é? Se a gente sai aí e está chovendo, a gente limpa e ainda reclama, água, não sei. Mas o cinema vem, mas essa gota não existe. Isso aqui é uma fantasia. Como uma gota de água pode falar, pode se expressar, está chamando a gente? Uma realidade que foi transformada em fantasia. Por outro lado, as coisas mais fantasiosas que a mente humana concebe, o cinema trabalha de tal forma que a gente pensa que aquilo é um fato real, concreto, que está ali diante dos nossos olhos, e é assim o cinema. Meus irmãos, eu acho que Deus é um grande cineasta também. É um grande cineasta. Porque ao criar a igreja, Deus colocou na vida da igreja algumas coisas muito interessantes que devemos meditar. E eu não tenho nenhum medo de afirmar que a igreja é um instrumento que Deus usa para fazer a realidade parecer fantasia e a fantasia parecer a realidade também. Vamos aos exemplos? Vamos. Ressurreição? É uma fantasia. Salvação do Deus encarnado, literalmente falando, é uma fantasia. Perdoar, literalmente falando, é uma fantasia. Vida eterna, literalmente falando, é uma fantasia. Cidade eterna, literalmente falando, é uma fantasia. A glória eterna de Deus, literalmente falando, é uma fantasia. No entanto, no ato de fé, quando se aceita o que Deus oferece, a ressurreição deixa de ser uma fantasia para ser a nossa experiência do dia a dia, como homens e mulheres nascidos pela vida da ressurreição de Jesus Cristo. Perdão deixa de ser uma fantasia para ser a experiência do dia. Vida eterna deixa de ser uma fantasia para que pela igreja tenhamos a experiência da vida eterna que em nós habita. Eu vos escrevo, irmãos, porque tendes a vida eterna. Tendes, não é mais fantasia. A cidade eterna, a Jerusalém descrita, não é, fantasiosamente, como tendo paredes e pedras preciosas, ruas, lagos, etc. Isso deixa de ser fantasia, porque nós aqui vivemos, quando estamos sob a bênção de Deus, nós já vivemos a bênção da cidade eterna, já vivemos na comunhão com Deus, porque nós já saímos fora da limitação do tempo e nós estamos dentro da vida, no coração da vida da
A vida eterna. É ou não é? Deus transforma pela igreja a fantasia numa grande realidade. Por outro lado, Deus transforma a realidade em fantasia. A vida da igreja, vamos tomar a vida da igreja. Nós aqui cantamos, louvamos a Deus, abrimos, não é? Abrimos a Bíblia e etc. Mas experimente alguém um dia, não é, fazer uma tomada de televisão, não é, artística, de cinema, de uma criancinha, não é, arrumadinha, não é, lendo a Bíblia ou fazendo uma oração. Se a gente parar e ficar olhando aquele quadro, a gente vai dizer, não existe isso. A gente está vendo todo dia aqui, está vendo aqui, a gente está vendo em casa, mas quando o cinema isola, a gente fica olhando para a criança, não existe. É bonito demais. Lá na casa da dona Liomar, que é a mãe da Elza e consequentemente, não é, a minha sogra, não é? Na entrada da cozinha tem um quadrinho de um senhor idoso, não é? Eu acho bonito aquele quadro, não é? O senhor idoso, simplesmente assim, não é? Um pedaço de pão sobre a mesa e ele nessa atitude, como que agradecendo o pão. Toda vez que eu passo naquela porta, algo me fala, porque aquilo parece fantasia. É bonito demais. Então há coisas tão bonitas, que parecem fantasias. E há coisas tão bonitas, meus irmãos, na vida da igreja, que se a gente for analisar literalmente, parecem coisas que parecem fantasia. E a igreja é isto, é o instrumento que Deus usa para transformar a realidade da salvação em fantasia, e a fantasia da salvação em uma realidade muito sensível, muito tocante no coração de cada um de nós. Muito bem, nisto aparece a Igreja Independente no ano de 1903, não é? Com aquela crise que todos conhecem. Não vou repetir isso aí, eu quero apenas fazer algumas referências. Muito bem, nasceu a nossa igreja em 1903. Não estou usando a inteligência porque está ali, estou lendo aqui, não é? Muito bem. Primeira afirmação, que a IPI do Brasil permanece moça, quase menina, ainda não se tornou mulher. Será verdade? Meus irmãos, a Igreja Independente ainda não teve tempo para se experimentar como mulher. Há muitos anos eu li um trechinho do Machado de Assis, um poemazinho, falando sobre o drama da menina moça. É menina já não querendo ser mais menina porque a cabeça cresceu, mas o corpo ainda é de menina, mas ela já se vê moça, e o drama da passagem da puberdade para a própria juventude, e é como que num grito de dor, não é? Quero ser moça. Meus irmãos, mas o drama não para aí. Toda moça quer ser mulher. Toda moça quer ser mulher. No Velho Testamento, se alguém não chegasse ao amadurecimento de mulher, a situação de mulher, podendo gerar filhos, conceber, amar e ser amada, essa mulher não tinha valor. E a Igreja Independente nasceu com ímpeto de moça. Foram aqueles 14 homens, 7 pastores e 7 presbíteros, que não suportando mais aquela situação que os irmãos conhecem, e com tristeza no coração, com a alma doendo, eles saíram da reunião chorando. Imaginaram os irmãos se a gente estivesse hoje contemplando esta cena de alguns tomando chapéu, como foi o caso do irmão Eduardo Carlos Pereira, tomando chapéu, e aí dizer, meus irmãos, temos que sair.
e vão saindo. 14 pessoas. Formam a igreja independente. Daqui a pouco virão as razões com mais detalhe. E depois se reúnem. Isto será um fato alegre ou triste? Muito triste. Pela narrativa deles, eu conheço a história, leio os documentos daquela época, o coração deles ficou partido quando tiveram que sair, deixar a reunião. E realmente não tinham outro meio. Saíram chorando. Lá fora, quando se encontraram, um abraçou o outro, mas estavam deixando a igreja mãe, mas estavam chorando. Mas a igreja nasceu com ímpeto, o ímpeto, igreja de brasileiros, por brasileiros, para brasileiros. Nós vamos falar a linguagem dos brasileiros. Brasileiros liderarão a igreja brasileira. Então a igreja se firmou ali naquele instante, como tomando uma atitude de moça. Não, nós vamos, nós estamos deixando a casa do nosso pai, da nossa mãe, nós vamos. Mas a igreja depois não trabalhou a sua experiência de amadurecimento. É isso que eu enxergo, é isso que eu vejo. E a igreja independente não se amadureceu como mulher, para assumir a sua responsabilidade de mulher amadurecida, de corpo já bem formado, de ideias bem formadas, de visão bem formada. E nós sabemos, não é, que quantas mulheres estão presentes. E as mulheres sabem como as ideias das mulheres se transformam na medida em que a experiência vai avançando. E a experiência da igreja independente deveria avançar mais, crescer mais, se aprimorar mais, mas ela ficou parada no tempo e ficou no estágio de moça. A igreja independente quer ser mulher, mas não consegue amar como mulher amadurecida. Quer ser mulher completa, mas não se sente mulher completa. Sente ainda um certo desajuste, sente ainda um certo inconformismo, não sabe onde é que está, não sabe como caminhar, não sabe assumir as responsabilidades que uma mulher deve assumir. Agora, por que estou dizendo isso? Porque nós temos uma passagem no Apocalipse que diz o seguinte, podem ler, é o texto ali mencionado, Apocalipse 22, 17. Isso. O espírito e a esposa. Não é o espírito e a jovem. O espírito e a moça. É o espírito e a esposa. Olha, esta passagem do Apocalipse é muito forte para nós. Não vamos pensar na mensagem, não é, lá para o tempo do Apocalipse. Meus irmãos, esta mensagem é para nós. A igreja independente precisa se sentir como esposa do Cordeiro. E a esta esposa, o Espírito, não é? Junto a esta esposa, o Espírito também estará intercedendo, o Espírito e a esposa. Nós precisamos, como igreja independente, ter experiência de esposa do Cordeiro. O que é uma esposa? Qual é o papel de uma mulher? O papel de uma mulher é um papel muito sagrado, é tão sagrado na vida dos homens, que um filósofo disse que a mulher é a alma do universo. Eu acho que a mulher é a alma do universo. Por quê? Meus irmãos, porque a vida dos homens, melhor, a vida da humanidade passa pelo útero das mulheres, passa pela entranha das mulheres. Será que a vida dos homens da humanidade está passando pelo ventre da igreja presbiteriana independente do Brasil? O que é uma igreja ser esposa do Cordeiro? Ser esposa do Cordeiro é compreender-se como fiel, como obediente, não é? Porque o Cordeiro é o cabeça da igreja e não são vozes estranhas que devam governar a igreja presbiteriana independente do Brasil, mas o próprio Cordeiro de Deus, ele, o Cordeiro que é a lâmpada na cidade eterna, este Cordeiro é o nosso cabeça, e nós, igreja, como esposa, devemos fidelidade tão somente a Jesus Cristo, mas é preciso que tenhamos chegado ao estágio de mulher, de amadurecimento. Mas não para aí. Consequentemente, a IPI ainda não teve a experiência de ser mãe.
Eu vou fazer a citação que aí está de um grande pai da igreja chamado Cipriano. Ali está colocado no retroprojetor. Não pode ter a Deus como pai quem não tem a igreja por mãe. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. É muito sério demais. É muito sério demais. Eu tenho 2 adotivos, os irmãos sabem. De vez em quando, eu já contei a história toda para eles. Toda. De vez em quando, um pergunta: pai, quem é minha mãe? Não sei. E eu conto que é para depois no futuro não se tomar o choque, a pessoa: quem é minha mãe? É um drama duro. Estou cansado de ver dramas duros de pessoas que depois de viver 18, 19 anos vão descobrir, não sabe quem é a mãe. Ou não tem mãe. Mãe tiveram, não é? Mas o importante é conhecer a mãe. Conhecer a mãe. Meus irmãos, espiritualmente nós temos pai e nós temos mãe. Ou eu estou exagerando? Pai é Deus. A igreja é mãe. Tanto é mãe que nós temos o texto aí de João, que a gente tem que entender eclesiologicamente. Porque ali, na hora da partida de Cristo, quando estava sofrendo, né, as dores do sacrifício, ele chama um discípulo e vamos ler o texto. Morrendo e dizendo: minha mãe, toma conta deste rapaz. E disse: rapaz, toma conta desta mulher. Não é isso só. Nós temos que entender esse texto de João eclesialmente ou eclesiologicamente. Cristo está partindo, Cristo está indo. Ele já havia prometido o Espírito Santo para não deixar ninguém órfão. Mas ele olha para a sua mãe, não é? E diz: eis aqui o teu filho, o discípulo a quem ele amava. E ao discípulo a quem ele amava, diz: eis aqui a tua mãe. Meus irmãos, nós somos muito pobres. Nós invocamos com Maria de forma inadvertida, mas Maria é o símbolo da maternidade da igreja. Vamos ser claros. A gente tem uma birra por causa, não é, da adoração de Maria, do culto da Maria, de Maria, mariolatria, e nós não tocamos na figura de Maria. Mas, meus irmãos, e esse aqui não é o único texto, há muitos outros, não é? Maria é o símbolo da vida maternal da igreja. E a igreja independente precisa, além de buscar o estágio de ser mulher, ela precisa ter uma consciência muito clara de que é mãe. De que é mãe. E a igreja somos nós que estamos aqui. São os nossos pais que nos legaram a igreja. Nós precisamos chegar ao estágio de compreender que a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil é nossa mãe. E eu digo que se eu não sou capaz de amar a mãe que me gerou, eu não vou ser capaz de amar a mãe de ninguém mais. E se eu não for capaz de amar a mãe que me gerou, eu vou ser uma criatura mutilada, de afetos mutilados, de sensibilidade mutilada, de amor mutilado. Eu pessoalmente tenho convicção muito clara, mas muito clara, de que a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil é minha mãe. Eu fui gerado no ventre desta igreja pelo poder do Espírito Santo, como Cristo foi gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Igreja é uma coisa muito séria, meus irmãos. Igreja não é botequim. Igreja não é salão de exposição. Igreja não é passarela de modas.
E igreja não é nada dessas coisas horrorosas que nós temos experimentado. Igreja, como esposa do Cordeiro, é nossa mãe. E devemos aprender a amar esta mãe com todas as velas do coração. Por que nós não podemos amar esta igreja? Mas aí vem um problema. A história da igreja aí está. É que ela não se experimentou amar os seus filhos como mãe. É duro dizer isso, meus irmãos. É duro. Dói no meu coração. Mas ela não desenvolveu a capacidade de amor de mãe para amar. Ela ficou perdida aí na história. Não houve aqueles continuadores que pudessem tomar aquela bandeira inicial e levar avante, trabalhar biblicamente, não é, que é a experiência de igreja. E a igreja se perdeu, ficou, eu vou usar aqui uma expressão muito chula, mas é verdade. Os irmãos já viram como é que é o jeito de um cachorro quando cai de mudança? No Rio Grande do Sul há um provérbio, né? Quando a pessoa está perdida, está mais perdida do que Cusco no meio de procissão. Cusco é um cachorro, né? Que no meio da procissão, todo mundo passando, ele anda para cá, anda para lá, vira para cá, e tal, não sabe para onde vai, e isso, aquilo outro, né? Meus irmãos, eu vou dizer com muita tristeza, é uma realidade, é um pecado que nós temos cometido, e nós precisamos nos deixar ungir por Deus para que isto não aconteça. A igreja independente está mais ou menos como isto, como um cachorro que caiu da mudança e está perdido, como um Cusco perdido no meio da procissão. Por quê, meus irmãos? Porque nós não temos sabido ouvir a palavra de Deus, nós não temos sabido compreender o que é a nossa fidelidade para com Jesus Cristo. Nós tratamos a nossa igreja como filhos ingratos às vezes. Os pecados são mútuos, tanto do lado da maternidade quanto no lado da filialidade. Nós temos pecados a confessar quanto a isto. Mas, meus irmãos, por que não vamos amar esta igreja? Eu participo de reuniões, etc. Tenho encontrado até pastores da nossa igreja, pastores que foram formados por ela, pastores que estudaram por causa dela, dizendo assim: eu vou largar essa igreja. Vai largar por quê? Por quê? Enjoei dela. Meus irmãos, ninguém pode enjoar de uma mãe. Meus irmãos, não podem. Quando o pastor da igreja fala isto, sente isto, eu pergunto: o que os membros da igreja falam e sentem? Eu não vou entrar em detalhes, mas eu tenho tido cada luta com colegas, pastores, meus irmãos, que deveriam meditar tudo isso, considerar tudo isso, que não tem o mínimo respeito de filhos, ou de filhos, pastores, para com a igreja independente como mãe. Meus irmãos, outro dia eu conversava com um colega que nos visitava. A igreja independente tem servido de pasto e repasto para a formação de muitas outras igrejas. Não é, Messias? Vem um movimento, leva a gente da igreja independente, se forma a custa da igreja independente. Daqui a pouco vem outro vento, leva mais um grupo. Daqui a pouco vem outro vento, leva mais outro grupo. Daqui a pouco, leva outro grupo. Se estas pessoas vivem na comunhão com Deus, ainda bem, meus irmãos, mas é dolorido isso. Qual é a mãe que se alegra em ver filhos partindo e deixando o núcleo familiar? Qual a mãe que se alegra? Não. E nós não ligamos para isso. Filhos debandam. Nós deveríamos, não que o número seja importante, meus irmãos, não que os números sejam importantes, mas a igreja independente deveria hoje ter
uns 300 mil membros. Tem 64 mil membros. 300 mil membros. Nós deveríamos ter seguramente uns 150 missionários. Não temos. Mas porque a debandada vai enfraquecendo. Quando a igreja vai começando a tomar um corpo razoável, agora vamos, outra debandada, outro enfraquecimento. E a nossa igreja tem caminhado assim. Este não é o caminho de uma igreja que se sente mulher. E às vezes, como mãe, muito atacada pelos seus filhos. É duro a gente ver a mãe que sofre calada. Uma mãe que sofre calada, não é? Um dia recebe os maus tratos de um filho, engole seco. Amanhã, outra ingratidão de um filho, engole seco. Amanhã, outra ingratidão, engole seco. Esta alma sofre. E a igreja independente é uma igreja que traz assim na sua marca, no seu perfil, o sinal do sofrimento. Porque não é uma mãe que possa dizer, eu me sinto mãe dos meus filhos. E consequentemente os filhos não podem dizer, eu me sinto como filho de uma mãe assim, 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 qualificadamente como mãe. Nós temos problemas nesse particular. Mas vamos avançar. O terceiro item é este, que a IPI sofre de um complexo de inferioridade derivado do uso indevido da expressão igrejinha dos milagres. Todos nós falamos isto, não falamos? Olha, igrejinha dos milagres. Meus irmãos, quem usou pela primeira vez esta expressão, pecou. Porque, biblicamente, não tem igrejinha não. Não existe igrejinha não. E nem igrejona. Olha que igrejão, que igrejona. Olha que igrejinha, igrejola. Meus irmãos, à luz do coração de Deus, não existe igrejinha. Eu não gosto dessa expressão, embora tenha sido o reverendo Eduardo Carlos Pereira que tenha usado. Mas eu não gosto, porque é um pecado nós nos afirmarmos como igrejinha, como igrejola, ou como igrejona, ou como igrejão. Só existe uma coisa, a igreja do Senhor. Só uma coisa. E quando nós falamos em igrejinha, 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 nós ficamos com um complexo de inferioridade. Olha como em Rondônia os membros, ou melhor, a Assembleia de Deus tem igrejas. Outro dia alguém contou, tem uma igreja lá de 4.000 pessoas, e do lado tem a nossa igrejinha. Não deixa de... certo? Igrejinha. Então parece que... e nós ficamos contentes, aceitamos o nosso complexo de inferioridade. Não, sabe o quê? Mas porque nós somos igrejinha mesmo. Nós nunca vamos sair de igrejinha. Nós vamos... não é? Então vem aquela... quem nasceu para... como é que é o provérbio, todo mundo sabe? Quem nasceu para ser tostão, não chega a milhão. Então, não, mas quem nasceu para ser igrejinha, nunca vai ser igrejona. Meus irmãos, é uma situação de pecado. E nós assumimos este complexo de inferioridade, achamos que nós somos pequenos, nós somos um pequeno povo, muito infeliz, muito infeliz, muito infeliz. Canta segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Meus irmãos, não é isso. Não é isso que o Novo Testamento diz sobre igreja. Só existe uma coisa, existe igreja. Igreja. E onde está a igreja? A igreja de Jesus Cristo está onde a sua palavra é lida e crida. E nós vamos sentir esta grandeza, não de ser igreja, mas a grandeza do crer, a grandeza do receber, a graça grande e imensa de Deus. Isso não é justificativa para o nosso pecado de sermos uma igreja diminuta. Mas vamos acabar com esse complexo de inferioridade. Vamos eliminar isso aí. Mas o outro item, que por outro lado, e de forma incompreensível, nós sofremos de um outro mal, que é um ufanismo inconsequente, por nós termos nos libertado dos maçons e dos missionários americanos.
Não, nós somos uma igreja nacionalista. Nós somos pequenos, sim, mas somos uma igreja nacionalista. Nós então mandamos os maçons, ou deixamos os maçons de lado, não poderíamos caminhar com eles. Meus irmãos, se alguém gostar, gostou. Se não gostasse, o problema é dessa pessoa. Eu já briguei com o maçom dentro da casa dele. E eu sou antimaçônico. E não admito que uma criatura nascida de novo, que viva na comunhão do Espírito Santo, tenha cara para ser maçom. Não admito mesmo. Agora, uma pessoa mundana que quer ser maçom, pode ser. É melhor estar na maçonaria, discutindo alguma coisa bonita, etc., nobre. Mas quem vive para servir a Deus, quem tem a Cristo como Senhor da sua vida, quem tem a igreja do Senhor Jesus como mãe, como esposa do Cordeiro, que tem que orar junto com o Espírito, meus irmãos, ninguém venha dizer, não há tempo e nem oportunidade e nem alegria em se ser maçom. Um parente meu deixou a igreja independente depois de muitos anos, por causa da maçonaria. Outro dia voltou para a igreja e me disse: olha, eu tenho que confessar o seguinte, eu tive uma experiência muito bonita com Deus, de real nascimento do alto. Primeira coisa que entendi, eu deveria deixar a maçonaria. Nesta pessoa eu creio. Agora, não creio no maçom que está lá se servindo da maçonaria como sociedade e vem aqui dizer para nós: ó, para de falar da maçonaria. Não, esse eu não acredito, e não acredito mesmo. O problema dos missionários americanos. Eu já participei de reuniões, uma vez que fui aos Estados Unidos, né, para estabelecer esse diálogo de cooperação com a igreja americana. Reuniram-se 8 pessoas, 8 líderes então da igreja do norte e igreja do sul. Eles queriam ouvir a minha palavra. Eu estava representando a igreja independente. O que o senhor disse? Os senhores aceitam o missionário americano trabalhar com vocês? Aceitamos. Mas só que da seguinte forma: nós não negociamos a nossa soberania, não. E outra, o missionário que for para lá tem que servir a Cristo, sim, mas é dentro da igreja. E não para formar a sua colônia americana dentro da igreja. E outra, aceitamos sim, mas é para ir lá aprender conosco. Nós não queremos que vocês ensinem mais nada. Eles abaixaram a cabeça. Eu disse: porque o missionário americano ou vai para trabalhar e servir ao Senhor e assumir a brasilidade, encarnando-se como missionário, como foram os grandes missionários do passado, ou americano por ser americano. Nós não queremos na igreja independente, não. Porque em lugar de ajudar, só vão atrapalhar. E além do mais, os senhores vão desculpar a minha franqueza, os senhores têm um complexo de superioridade muito grande. Os senhores acham que é uma humilhação os senhores aprenderem de brasileiros, mas se os senhores forem à igreja independente, os senhores vão aprender com brasileiro. E não é brasileiro que vai fazer o que os senhores mandam, sentir o que os senhores sentem e querer o que os senhores querem. Baixaram novamente a cabeça, não é? Dias depois, Rana Bival dizia para mim: olha, eles mandaram uma carta dizendo que nunca em lugar nenhum do mundo eles ouviram palavras tão duras quanto aquelas que a igreja independente disse. Meus irmãos, mas isto não deve nos levar a nos sentir, não é, cheios de ufania, de orgulho. Foi necessidade do momento, dificuldade do momento. Nós tínhamos brasileiros de primeira nata, homens inteligentes, escritores, filólogos, homens tementes a Deus, santos de Deus, e dizendo: nós não podemos mais conviver com os maçons. E realmente os maçons traíram os brasileiros.
Não podemos mais conviver com os missionários americanos, porque os missionários americanos boicotaram a liderança brasileira. Como querendo dizer, não, brasileiro não tem direito de ser inteligente, não tem direito de ser líder. Mas isso não nos deve levar a sentir, não é, um orgulho, não, meus irmãos. Isso tem que ser visto como coragem, sim, dos nossos primeiros pais. Sim, coragem, sim, mas uma coragem com tremor diante de Deus, porque Deus nos chamou para isso. Mas vamos avante um pouco mais. É o último item. Quando todos se separaram e se ajuntaram na rua 24 de maio, no templo da rua 24 de maio em São Paulo, quando se fez a pergunta, qual será o lema que a Igreja Independente vai adotar? Alguém disse, eu tenho a sugestão para fazer. Qual é? Eu proponho que o lema seja pela coroa real do Salvador. Realmente, o lema é muito bonito. Fidelidade ao Senhor, não é? A realeza de Cristo, a realeza de Cristo. Tanto é que o nosso estandarte tem até hoje, pela coroa real do Salvador, pela coroa real do Salvador. É muito bonito. Foi muito bonito no momento, porque naquela hora a fidelidade era ao Senhor. Cristo é o Rei, a realeza é dele, não é da maçonaria, não é dos americanos, não é da igreja americana. Nossa missão é a ele, Rei. Esta foi uma fase, mas a igreja não soube trabalhar depois disso. Sabe por quê? Porque aqui nós temos uma cristologia, sim, isto é, uma doutrina de Cristo. Cristo é Rei, Cristo é Senhor, mas posteriormente nós fomos verificando com a passagem do tempo que nós privilegiamos uma cristologia sem eclesiologia. Passamos a falar de Cristo, 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 mas de igreja nada. De igreja nada. Meus irmãos, nós podemos separar Cristo da igreja? Pode dizer, Paulinho, podemos separar? Não podemos, à luz do Novo Testamento, há uma união tão grande entre Cristo e igreja, que nós não podemos separar. Quem tentar separar Cristo da igreja, ou está mutilando a Cristo, ou está mutilando a igreja. Mas, biblicamente, Cristo e igreja são uma coisa só. Porque a igreja na face da terra é a presença de Cristo. É a presença de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo presente na face da terra. Mas muito bem. Então, com o passar do tempo, nós fomos vivendo e nós herdamos um Cristo sem igreja. É por isso que tem muito presbiteriano independente que não ama a igreja, que não tem uma concepção clara, lúcida de igreja, não sabe dar expressão à vida da igreja, não sabe se sentir como corpo real de Cristo. Corpo de Cristo não é uma ficção abstrata, aérea. Corpo de Cristo somos nós mesmos. Nós mesmos. Eu, Renan Messias, o Ariovaldo, o Aldo. Corpo de Cristo somos nós que nos tocamos, que nos sentimos, que nos amamos, que sofremos. Este é o corpo, este é o corpo. Não é o corpo que está nas nuvens, não. Por isso que a igreja sempre teve dificuldade em compreender a verdadeira doutrina de igreja. Que é a igreja? Que é a igreja? Igreja, o pessoal fica perdido. Eu tenho encontrado pastores, meus irmãos, que até hoje não sabem o que é igreja no sentido bíblico, exato da palavra. Por isso, suas igrejas estão morrendo. Estão morrendo. E um dia desse eu dei o relatório, não é, de um pastor que foi para a terceira igreja, a igreja está em crise agora, na metade do ano, pediram para ele ir embora, e a igreja pagaria o salário até o final do ano, porque está matando a igreja. E alguém disse, escuta aqui, mas você tem vocação para matar a igreja? Eu falei, parece que sim, parece que sim. Parece que sim? Os irmãos querem ver outra coisa? O exemplo é de fora, mas é para valer para dentro. O reverendo Carlos May foi para Londres para evangelizar os hindus, porque lá tem muito hindu. Primeiro domingo com a família foi uma igreja, no segundo a mesma, no terceiro a mesma, não é? Aí ele viu um grupinho de velhos, 26 pessoas idosas na igreja, e 2 pastores. Ele foi lá e disse, eu podia ajudar alguma coisa?
Quem é o senhor? Ele explicou. O que o senhor vai fazer? Explicou. Eu gostaria de ser útil. Mas, meu irmão, esqueça isso, porque esta igreja aqui está programada para dentro de 5 anos desaparecer. Igreja programada para desaparecer. Isso lá em Londres. Meus irmãos, mas eu vejo que este germe maléfico também está dominando alguns lugares da nossa igreja no Brasil. Não, mais 20 anos isso aqui acaba. Mais 10 anos aqui acaba. O êxodo rural, etc. Acaba. Então, vamos concentrar. Vamos concentrar. Bom, mas não para aí. Nós desvinculamos essa cristologia também. Expressão, o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, quantas dores Deus deve ter sentido no seu coração por causa disso? Quantas dores? Quantas dores? Porque não soubemos vincular a realeza de Cristo com a doutrina forte, firme, coesa, lúcida do Espírito Santo. Por isso que vem um grupinho pregando o Espírito Santo de cor amarela, todo mundo vai. Vem outro grupinho pregando o Espírito Santo de cor azul, todo mundo vai. Vem outro grupinho pregando o Espírito Santo de cor marrom, todo mundo vai. Mas porque nós nunca fomos doutrinados a compreender o que é a vida do Espírito de Deus e o que é a nossa vida como igreja na vida do Espírito de Deus. Então, quantos saem, trocam, não é? A situação, trocam a igreja por esse tipo de mensagem, e nós sabemos que há tanta mentira em torno do Espírito Santo, mas nós temos que confessar o nosso pecado. Nós não fomos capazes de trabalhar uma doutrina justa, limpa, serena, coerente, sem mistificação, engano e manipulação de massas. No final do século passado, um presbiteriano disse assim: tudo está preparado para que no século XX se conheça na igreja presbiteriana, no mundo inteiro, o que é o Espírito de Deus, o que é o Espírito Santo. Está tudo preparado, mas nós não soubemos tomar essa avenida, pegar essa avenida. E eu vou encerrar dizendo o seguinte: eu estou indo além do tempo, não é, Zé? Eu vou encerrar dizendo o seguinte: na semana passada eu estava lendo um relatório de um organismo que é tido por suspeito no mundo inteiro, que é o Conselho Mundial de Igrejas. E eu já estive lá, os irmãos sabem. O relatório é baseado sobre isso, não é? O Espírito Santo e a igreja. Eu vou contar, os irmãos vão ver que as carências não são nossas, mas nós não podemos mais perder tempo. Então o fato é o seguinte: um pastor renomado, muito conhecido no país, conferencista, foi a uma igreja, uma conferência num domingo à tarde. E a certa altura da conferência, igreja lotada, vem uma mulher com um filho paralítico e vem para frente e para com o filho assim. O pastor ficou meio desajeitado e disse: está acontecendo alguma coisa? Não, Deus me mandou aqui para o senhor orar pela cura desse meu filho. Eu falei: minha senhora, eu estou dando uma conferência aqui, estou fazendo uma conferência, mas Deus me mandou. Minha senhora, a senhora está atrapalhando aqui. Olha, é conferência, olha pessoal,
Deus me mandou aqui para o senhor orar pela cura desse meu filho. Ela falou: minha irmã, eu não sei curar ninguém, eu não recebi o dom de curar ninguém, eu quero voltar aqui ao meu assunto. Não, o senhor não vai voltar ao seu assunto. Aí o pastor olhou para o titular da igreja, né, que estava sentado, e ele diz: eu nunca vou me esquecer disso que esse pastor me disse. Ele porque é um pastor formado em princípio, não é? Lugar de presbiterianos, não é? Intelectuais, etc. Aí ele olhou para o outro pastor estava na igreja dele, abaixou a cabeça e ficou sem dizer nada. Aí o conferencista olhava e o outro cabeça baixa. E ficou aquele... Aí o pessoal... Aí ele foi lá e falou: escuta aqui, como é que a gente faz, hein? Outro pastor, não é? Os irmãos sabem como é que são alguns pastores dos Estados Unidos, não é? Que ser pastor é ter status, não é? Tá. Às vezes até fuma um cachimbo, é bonito. Não é? Tem isso mesmo, assim. Não é que fumar cachimbo seja pecado. E não vai amanhã sair fumando cachimbo por aí, certo? Mas não é. O problema não está no cachimbo, o problema está na atitude. Mas aí aconteceu uma coisa e o que estava relatando disse que ficou estupefato. Falou: escuta, como é que a gente faz? Aí o pastor levantou de terra e falou: quando a gente não sabe o que faz, vamos fazer do jeito que a Bíblia manda fazer. Aí falou: mas como é que a Bíblia manda fazer? Ele falou: está lá escrito em Tiago, sabe? Vamos fazer? O pastor, não é, da igreja com um pouco mais de vigor do que o outro. Vamos fazer. Aí o pastor veio à frente e falou: escuta, quem crê que Deus pode curar este menino? Levante a mão. 4 levantaram as mãos. E eram carismáticos. Aí, como 4 levantaram as mãos, ele falou: escuta aqui, então quem não crê vai embora. Porque Cristo não fez milagres na presença dos incrédulos. Então, vai embora. Aquele barulho, agora vamos nós lá para... Sabe, vamos orar. Aí o pastor conferencista, ele disse: escuta, de que jeito que vai fazer essa oração? O outro: essa coisa, vamos fazer do jeito que a Bíblia manda. Você fez curso de seminário, você tem que saber, né? Foram lá, realmente oraram. Mas o conferencista sempre com uma pontinha de dúvida. Oraram, não acontecia nada. E ele confessando, eu estava torcendo para não acontecer. Né? O texto é em inglês, não é? As palavras são praticamente essas. Quando, não é, encerraram a oração, não é, a mulher disse: está bom, basta. Ele olhou o menino do mesmo jeito e falou: bem que eu não embarquei nessa. Muito bem, mas ficou aquele negócio. 3 anos depois, ele estava fazendo a conferência, o mesmo assunto, em outro lugar. Veio uma mulher, chega para ele: o senhor lembra de mim? Não lembro muito não. Só aquela mulher, etc. E tal. E diz ele: e eu perguntei pelo filho apenas por descargo de consciência. Não é desencargo de consciência, descargo de consciência. Perguntei, falou: vem cá. Veio o menino, estava correndo. Aí o que ele fez? Ele falou: não, agora eu tenho que sentar. Aí pegou uma cadeira, sentou-se e disse: minha senhora, deixa eu pegar essa criança no colo. Pegou. Conta direitinho o que houve. Disse aquela mulher: o senhor não estava crendo, não é? Não estava crendo. Pois é, e Deus não curou naquele dia em que nós orávamos, que é para não alimentar a sua soberba. Mas Deus usou o senhor, mesmo o senhor não querendo, porque a partir da manhã seguinte, e por quase um mês consecutivamente, meu filho começou a sentir que as pernas iam ficando leves. E quem sofre paralisia, as pernas são chumbo, leves.
E ele começou a dizer: mãe, minha perna está ficando mais leve. Mamãe, minha perna está ficando mais leve. Mamãe, minha perna está ficando mais leve. Mamãe, minha perna está ficando mais leve. 30 dias depois, o menino: mamãe, eu estou podendo andar. E disse a mulher: Deus usou o Senhor, e Deus quer que o Senhor seja instrumento para fazer isso. Porque quando eu fui à igreja, foi Deus que me mandou: vai lá e fala para aquele pastor orar pela cura do seu filho. Disse ela: Deus não me deu o dom de curar, mas Deus quer dar ao Senhor. E o Senhor só vai conseguir isto se o Senhor se render ao Espírito Santo. Meus irmãos, isso é presbiterianismo também. Isso não é pentecostalismo, de cor amarela, roxa. Isso é presbiterianismo. E nós nunca fomos capazes de trabalhar a doutrina do Espírito Santo como realidade fundamental na nossa vida. Então nós herdamos como igreja independente um Cristo sem igreja e sem Espírito Santo. Que é isso que muitos pastores sabem, que é isso que muitos presbíteros sabem, que é isso que muitos membros da igreja sabem. Tem um Cristo sim, mas um Cristo sem igreja e sem Espírito Santo. Pode uma igreja ser abençoada assim? Não pode, meus irmãos. Por que não vamos nos render à promessa que Deus fez? É verdade sim, que nós temos que ter um Pentecostes, mas temos que ir além do Pentecostes. É uma ressurreição. Mas acontece que a gente às vezes quer uma ressurreição sem Pentecostes. Também não dá. Então, herdamos como igreja independente, herdamos-se um Cristo, é a realeza de Cristo. É muito bonito o tema. Mas, meus irmãos, nós não podemos ficar com um Cristo sem igreja. Por isso que nossos filhos não amam a igreja. Por isso que muitos pastores não amam a igreja independente. Muitos presbíteros não amam a igreja independente, porque não se tem experiência de igreja como tal. E é por isso também que não somos abençoados, não crescemos, porque não vivemos na comunhão com o Espírito de Deus, não nos submetemos, não deixamos o Espírito trabalhar a nossa vida de tal forma que tudo seja manifestação da graça que vem dele, manifestação do poder que vem dele. É assim que eu vejo, meus irmãos, a vida da igreja presbiteriana independente do Brasil, analisada eclesiologicamente à luz do Novo Testamento. Vamos nos abrir. Vamos abrir o nosso coração para Deus? Vamos. Deus não quer que a nossa igreja seja uma mãe completa, amadurecida, terna, relativamente aos seus filhos. Deus não nos quer como filhos gratos a esta mãe. Então eu vou terminar por aqui, porque depois vem o debate, algumas perguntas a ser feitas aí para os grupos debaterem, mas eu queria que isso que eu disse fosse entendido como, não vou dizer aviso, mas uma análise que eu faço à luz do Novo Testamento, análise da nossa igreja à luz do Novo Testamento. Essa é a igreja que nós temos, é a igreja que somos. Não vou deixá-la por causa dos seus problemas e dificuldades. Não é essa atitude de um filho leal. Não é. Vamos amar esta igreja. Vamos nos dedicar a ela, porque estamos nos dedicando ao Senhor dela também. Vamos, com essas atitudes, refletir sobre esses pontos que eu coloquei, que na minha opinião, vendo e participando de debates aqui e acolá, é assim que eu vejo a história da nossa igreja. Mas há uma promessa para ela? Há uma promessa de bênçãos? Por que não? Vamos olhar para o Apocalipse, para a imagem daquelas 7 igrejas. Vamos buscar a realização de uma vida de igreja muito segura, muito madura, muito forte, mas não por causa de nós, por causa da força de Deus que deve habitar em nossa fraqueza. E isso já é vida no Espírito Santo de Deus.
Meus irmãos, era isso que eu tinha para dizer. Eu com o coração aberto, porque eu acho que está na hora de corrigirmos certas coisas. Nós ouvimos da experiência do profeta quando Deus mandou que ele falasse a um vale de ossos e houve um sopro do Espírito e uma manifestação extraordinária da graça de Deus na restauração do seu povo. Eu creio que Deus nos permitiu durante todo o mês de julho nos reunirmos todas as quartas, todos os domingos pela manhã, à noite também, para reflexionarmos, refletirmos e pensarmos a respeito da igreja. E no dia de hoje, dia 29, 2 dias antes de celebrarmos o 31 de julho, os nossos 87 anos, Deus nos permitiu nesta manhã, uma manhã ensolarada, de um céu azul, uma manhã gostosa, edificante. Deus nos permitiu momentos de profunda edificação e de profundos desafios. Nós que temos durante vários anos convivido com o reverendo Antônio de Godoy, fomos ordenados juntos, caminhamos juntos por muitos anos, e eu que tive o privilégio de ouvi-lo por muitas vezes. Eu creio que poucas vezes eu pude ouvir o reverendo falando de algo que está tão dentro do seu coração como pude ouvi-lo nesta manhã, falando sobre a igreja. Com isso eu quero colocar o seguinte: eu falei com o presbítero Aldo, que nesta manhã é o responsável pela coordenadoria dos trabalhos da escola dominical, e ele aqueceu ao meu pedido. Eu quero pedir aos irmãos que nós dispensemos o estudo em grupos. Eu creio que tudo que nós ouvimos nos tocou tanto e falou tanto ao nosso coração. Não é pelo adiantado da hora, nós não estamos preocupados, porque quando se fala sobre a igreja, nós poderemos ficar o dia todo aqui falando sobre a igreja. É que nós entendemos que o que Deus nos falou, o que Deus nos disse, foi tão importante, tão contundente, tão sério, que o melhor é que nós saiamos daqui com isto na retina, na mente, mas também nas tábuas do coração. E eu vou dizer aos irmãos, e peço que os irmãos me ouçam como pastor: o que nós ouvimos aqui não foi do homem, o que nós ouvimos aqui foi um recado de Deus. Então quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu vou dizer aos irmãos uma palavra profética. Nós, pastores, presbíteros dessa igreja, e nós, esta igreja, vamos ser julgados por isso que ouvimos nesta manhã. Os irmãos ouviram o que eu falei? Nós seremos julgados por isso que ouvimos nesta manhã. E Deus nos pedirá conta daquilo que nós ouvimos nesta manhã.